Olá a todos. Esse vídeo tem o objetivo de apresentar para vocês o preenchimento do nosso plano de trabalho, PIT. Então, a gente no começo, nós entramos no SWAP e vamos no Documentos. Documentos eletrônicos e documentos. Vai aparecer a lista de documentos e aqui em cima, adicionar documento de texto. Clicamos em adicionar documento de texto. Aí vamos escolher o tipo. Vai ser um formulário. Que a gente já tem um formulário padrão. Modelo. Vamos procurar plano de trabalho. Ó, já aparece rapidinho se apertar o P. Plano de trabalho, PIT. Ele é público, hipótese legal não precisa preencher. E aqui a gente tem que preencher o setor dono, o departamento de lotação. No meu caso, DACC. Eu tenho aqui dois perfis, ensino e DACC. É importante sempre colocar no departamento de lotação, porque senão o chefe de departamento não tem acesso ao seu PIT. Às vezes tem a sigla do curso, e aí você trava o acesso do chefe. No assunto, vamos padronizar um texto para ficar mais fácil a localização. Plano de trabalho, PIT, ano e semestre, e o nome completo. Que assim o chefe de departamento vai achar com facilidade o pitch de todo mundo. Salva e vai aparecer o formulário para edição. Aqui a gente precisa editar o texto para inserir os dados. Se você clicar nessa setinha aqui, fica bem mais fácil de visualizar o documento. O preenchimento do cabeçalho com as informações básicas, né? O semestre que a gente está, servidor, nome completo, campus. A gente tem que escrever o TAID, porque o Bela Vista também é Cuiabá. No meu caso, eu dou aula em mais de um curso, então eu vou pôr o departamento, DACC. E-mail institucional, regime de trabalho é a dedicação exclusiva ou 20 horas, vínculo efetivo, substituto, grupo de regência, professor, ensino básico tecnológico. Horas semanais, no meu caso, 40 horas. Preenchemos os dados iniciais. Aqui na seção de ensino, nós temos que ter no mínimo 20 horas. Então, na regência de aulas, eu tenho 4 aulas no ensino médio integrado. Vou converter essas aulas de 50 minutos em hora relógio. Para fazer isso, eu vou dividir 4 por 1,2, que é o fator de conversão, tá? 3,33 horas relógio. E eu dou 8 aulas no curso superior. Então, para converter também, eu vou ter 8 dividido por 1,2, 6,67. Então, minha carga horária de regência total, esse subtotal, sempre vai ser em hora relógio. Então, vai ser 3,33 mais 6,67, eu vou ter 10 horas relógio. A atividade de preparação e manutenção do ensino, ela sempre necessariamente vai ter que seguir o fator de 0,8. Então, se aqui eu tenho 4 mais 8, 12 aulas, hora-aula, 50 minutos, 4 aulas no ensino médio, mais 8 aulas no curso superior, eu tenho 12 horas-aulas. V 0,8, que é o fator, isso é obrigatório definido na RAD, esse fator, tá? Ele não tem ajuste. Então, quantidade é hora-aula, 9,6. Agora, eu vou converter o 9,6 em hora-relógio. Divido por 1,2. 8 horas relógio. Novamente, eu vou fazer a conta para atividade de apoio ao ensino, de atendimento. Tem que ser 0,2, 20%. Então, eu venho aqui, ó, 4 horas no subsequente, mais 8 horas no superior, 12. Vezes o meu fator de 0,2, eu vou ter em horas-aulas, 2,4 horas-aulas, que é atividade de apoio ao ensino. Para converter isso em hora-relógio, eu vou dividir por 1,2. 2 horas-relógio. Aqui no ensino, o subtotal é sempre em horas. Então, aqui de atividade de preparação, eu tenho 8 horas, e de atividade de apoio ao ensino, eu tenho 2 horas de relógio.
Nós já temos, então, 3 subtotais para somar, depois para compor o total da carga horária no atividade de ensino. Eu sempre grifo, porque fica mais fácil depois, na hora de fazer a somatória, de identificar o que precisa ser somado, não passar batido em um item, tá? É um grifo só para facilitar a atividade no final. Atividade de orientação. Orientação, aqui no PIT, no formulário, está bem claro. A gente tem o limite máximo de horas e a carga horária por unidade, vamos dizer assim. Eu estou orientando estágio. Eu posso orientar no máximo 5 horas e eu gasto 1 hora por estudante, pela rádio. Então, se eu orientar 2 alunos, eu vou ter 2 alunos, 1 hora cada um, 2 horas de trabalho. Aqui é a hora relógio, tá? Quantidade de aluno, hora, carga horária, relógio. TCC, eu posso no máximo 6 horas. Então, aqui eu posso no máximo 6 alunos. Porque 6 alunos, 1 hora para cada um, vai me dar 6 horas. Dissertações e tese. Aqui eu posso no máximo 10 horas de trabalho. Tenho 2 horas e meia por estudante. Então, se eu tenho 4 alunos, 4 vezes 2 e meia horas por cada aluno, 10 horas. Que é o limite que eu posso ter estabelecido pela RAD de 10 horas de orientação de dissertação e tese. Orientação profissional. Eu vou ter que limite de 5 horas, 1 hora por estudante. Então, se eu tiver 5 estudantes, eu vou chegar na carga máxima de 5 horas. E assim eu tenho que respeitar cada uma dessas limitações, que estão bem claras aqui no formulário. Atividade com orientação, no máximo 3 horas. Então, eu posso ter 3 estudantes, 1 hora para cada um, 3 horas. Projeto de ensino. Coordenação ou participação de projeto de ensino. A carga horária de 2 horas. Então, eu posso ter aqui um projeto com 2 horas. Reunião pedagógica. Vocês vejam que a carga horária aqui está em branco. Porque o que são essas reuniões pedagógicas? São reuniões convocadas pela chefia de departamento com convocação, que ocorram rotineiramente. Então, vamos supor que no DABC, o Kleber convoque para reuniões semanais durante 2 horas por semana. Uma reunião de 2 horas por semana. Então, aqui vai me dar uma carga horária de 2 horas semanais. Lá no DACC, a Silvana faz uma reunião com 1 hora por semana. Então, é por isso que vem em branco, sem carga horária e sem quantidade. Mas são reuniões com convocação e rotineiras, não são reuniões extraordinárias. Para as reuniões de colegiado, a gente já tem as portarias. Então, aqui são outras atividades. Deslocamento, aula ministrada fora da sede. Se um professor nosso for dar aula em Várzea Grande, por exemplo, ele vai ter uma carga horária de meia hora ele faz essa viagem 4 vezes por semana, então ele vai ter uma carga horária de 2 horas de deslocamento. Agora, para fechar a parte ensino, a gente vai somar todos os subtotais que a gente veio preenchendo. Observa que o subtotal está muito alto, né? 26 horas em atividade de orientação. Eu não faço tudo isso. Então, eu vou reduzir para o somatório ficar similar ao que meu dia a dia, né? O que seria meu pitch. 12 aulas. Eu não oriento estágio nem monitoria, oriento 2 trabalhos de conclusão de curso, e eu não tenho orientação de dissertação. Então, aqui no meu caso, eu teria só 2 horas. Projeto de ensino eu também não tenho. No departamento, não tem a reunião pedagógica semanalmente, rotineira, são só extraordinárias. Então, o meu somatório aqui vai ser subtotal, no meu caso aqui, 0. Subtotal de projeto de ensino também é 0. O subtotal de atividades de orientação, que é o somatório dessa última coluna, são 2 horas. De atividades de apoio, 2 horas. De atividades de preparação, 8 horas. E de atividades de regência, 10 horas. Então, eu tenho 22 horas de atividades do ensino. As atividades de ensino têm que necessariamente ocupar no mínimo 20 horas, do pitch do professor com 40 horas.
Então, para a gente compreender as atividades de pesquisa, vamos abrir a RAD para a gente entender como é que funciona essa carga horária. A carga horária da RAD, na parte de pesquisa, ela define uma carga horária semanal máxima por unidade. Então, a coordenação do projeto de pesquisa, com parceria externa oficialmente institucionalizada. Eu posso ter uma carga horária semanal de até 8 horas por unidade. Eu posso ter um projeto que me ocupe 2 horas por semana. Um projeto com 2 horas. Posso. Eu posso ter um projeto que me ocupe 8 horas. Eu posso ter 2 projetos que cada qual me ocupe 8 horas. E aí já vão para 16 horas. O que é o limite que a RAD estabelece? É que todos os projetos, todas as atividades de pesquisa não podem ultrapassar 20 horas. Então, se eu tenho 2 projetos com 8 horas cada um, já deu 16. Eu não posso ter um terceiro, porque já vai dar 24 horas, e eu posso ter no máximo 20. Tá? Então, no formulário PIT, o que eu tenho estabelecido aqui é a carga horária máxima por unidade. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, a carga máxima horária semanal da coordenação de projeto são 8 horas. Então, eu posso ter um projeto com 8 horas e ter uma carga horária de 8 horas. Aqui na coordenação de projeto de pesquisa aprovada em edital interno, da mesma forma, eu tenho aqui, ó, o limite de até 8 horas de carga horária por semana por unidade. Mas eu posso também estar tendo uma situação em que esse projeto meu não me ocupa 8 horas, ele me ocupa 4. E eu vou ter uma carga horária só de 4 horas. É diferente do ensino, que eu não mexo nessa carga horária que está estabelecida aqui, eu vou trabalhar com a realidade dos meus projetos. Então, eu participo de uma pesquisa com parceria externa. Olha, eu mexo com 2 pesquisas e cada uma me ocupa 4 horas. Então, são 2 de 4 horas, eu vou ter uma carga horária total de 8. Eu colaboro com pesquisas em edital interno, mas eu sou colaboradora, elas me ocupam 1 hora por semana, e eu trabalho em 2 pesquisas. Então, vou ter uma carga horária de 2 horas por semana. Não sou líder do CNPq, vamos dizer algumas coisas. Participação em grupo de pesquisa com status ativos. Olha, eu participo, sou muito ativo, me ocupa 2 horas por semana. Em um grupo, 2 horas. Sou editor de revista, limite de 4 horas por semana por unidade de editoração. Nessa revista eu tenho uma participação pequena, me ocupa meia hora por semana. Então, eu vou ter lá meia hora por semana na minha carga horária total. Então, por exemplo, aqui, banca. Eu vou participar de 10 bancas que eu já estou convidada, cada uma com 0,1 hora. Se acontecer de eu não participar, gente, é planejamento, é plano de trabalho. Pode ser que eu não participe das 10, algum aluno defendeu. Aonde que isso vai entrar? Lá no RIT. Na hora que eu vou relatar o que eu fiz no outro semestre, aí eu vou fazer essas correções. Participação em banca de qualificação. Não vou participar de nenhuma. Elaborar projetos de capacitação de recurso financeiro. Nenhum. Elaboração de projeto de captação de bolsa. Vou participar de 4. Todos eles vão dar muito trabalho, são 2 horas para cada um. 8 horas da minha carga horária. Elaboração de pedido de depósito, no máximo 2 horas. É um só e ele vai me gastar 2 horas por semana. Então, como é feita essa conta? Aqui eu tenho um limite máximo de horas que eu posso gastar por unidade. Então, vamos dizer que eu tenho 4 patentes. Se eu tenho 4 horas para cada um, eu vou gastar 16 horas. Eu posso ter aqui 8 horas em 2 patentes, que vão dar as mesmas 16 horas? Não posso. Por quê? Porque aqui tem que ser no máximo 4 por semana por unidade. Tá? Então, eu não posso ultrapassar essa quantidade máxima semanal de horas por unidade. Mas eu não tenho uma limitação de unidades. Diferente da parte ensino. O que eu vou ter de restrição? Que somadas todas essas atividades, elas não podem passar de 20 horas. Somando todos esses itens que a gente está falando, não pode passar de 20 horas. Essa é a restrição.
E assim eu vou vir preenchendo todos os itens, tá? Organização de eventos, por fim, aqui. Limite de 1 hora. Se eu participar de 10 eventos, eu vou ter 10 horas. O que vai me limitar? Aqui eu tenho que ter no máximo 20. Porque eu não tenho que ter no máximo, eu não tenho que ter no mínimo 20 em ensino, então só sobra 20 no máximo para eu ter em outras atividades. Se eu gastar 20 em pesquisa, eu vou ter que zerar a extensão e gestão. O objetivo, então, é que se some 40 horas. Não posso passar de 20, nem em extensão, nem 20 em pesquisa, nem 20 em gestão, porque eu tenho que ter no mínimo 20 em ensino. Aqui, então, agora é só a gente somar. Eu vou vir somando cada carga horária. Se, aqui no meu caso, eu não vou ter tantas coisas, então a gente vai deixando zerado, o que não vai ser feito, não está no meu projeto. É diferente o limite estabelecido no formulário do PIT aqui nessa parte do que o estabelecido para a parte de ensino. E às vezes isso gera muita confusão. Então, o que não for ser feito, sempre preenche o zero, porque aí não fica esquecido. Fica melhor para você revisar, que você não esqueceu nada, e para quem vai analisar também ter certeza que não passou batido. Vamos dizer que eu vou organizar um evento, vai gastar mais 1 hora. Então, eu vou ter 1 hora, mais meia hora, 1 hora e meia, mais meia, 2 horas. Então, o meu total de atividade de pesquisa vão ser 2 horas. Vamos para a atividade de extensão. Aqui eu vou ter um parâmetro de limite similar ao que a gente tem de pesquisa. Na RAD, a gente, para compreender, vamos na RAD também. Da mesma forma que na pesquisa, eu vou ter um limite de 20 horas para todas as atividades de extensão. Então, todas as atividades de extensão somadas não podem passar de 20 horas. O parâmetro que a gente tem é o mesmo, carga horária semanal por unidade. Então, para coordenar um projeto de extensão que esteja vinculado a um ou mais convênio, eu não posso ter uma carga horária de dedicação maior do que 8 horas por semana para cada coordenação de projeto. É o mesmo parâmetro que a gente tem para a pesquisa. Então, o parâmetro que a gente tem lá no formulário é esse limite de carga horária semanal. Vamos lá para o PIT. Por exemplo, eu vou tirar um pouco dessas atividades para poder ficar menos do que 20, né? Para a gente poder fazer a simulação de somatória. Então, vamos lá. Tenho 2 horas, mais 2, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho 5 horas de atividade de extensão. Lembrando que a gente tem todos esses projetos institucionalizados no SWAP, lançados, e que essa carga horária que eu fui definindo de maneira aleatória aqui, no exemplo, elas estão definidas nesses projetos e precisam ser respeitadas na hora de lançar no PIT. Então, fechadas as atividades de extensão, vamos falar das atividades de gestão e representação institucional. Aqui no formulário, nós temos definido a carga horária máxima que a gente pode ocupar com cada uma dessas atividades. Na RAD, tem a definição da carga horária semanal mínima para cada uma dessas atividades e a máxima, que é a que está no nosso formulário. E quando ela é por unidade, a RAD também destaca. Então, por exemplo, diretoria chefia, no mínimo 20 horas de dedicação semanal e no máximo 30. O NPPD, no mínimo 6 horas por semana e no máximo 6. Então, aqui são 6. Não tem muita variação, tá? E assim ela vai definindo todas as atividades de gestão que eu posso ter e a carga máxima que ela pode me ocupar. Comitê e comissões permanentes, no mínimo 4 horas por semana e no máximo 8. Então, vamos para o PIT. O que nós temos aqui é a carga horária máxima. Então, comissões e comitês permanentes. Lá na RAD, a gente viu falando de 4 a 8. Então, vamos trabalhar aqui que eu ocupo 4 horas com 2 comissões. Então, vai me dar 8 horas semanais, que é o máximo que eu posso. Eu trabalho na diretoria. Tenho uma. O mínimo aqui são 20 horas.
Além do comitê e comissões permanentes, eu posso ter participação no colegiado, que é uma coisa que a gente sempre participa. Eu participo em 3 cursos, cada um com uma carga horária de 1 hora semanal. Então, eu vou ter 3 horas de carga horária semanal. E assim a gente vai fazendo cada um desses itens. Depois a gente vai fazer o somatório dessas atividades. Então, aqui eu vou ter 8 mais 3, 11. As atividades de gestão. Aqui no finalzinho do formulário, a gente tem que descrever as disciplinas. Tecnologia, para o curso construção, aí escreve direitinho, né? Edifícios, eu dou 4 aulas, para tecnologia, 2, eu vou dar mais 4, e aí eu dou qualidade para o integrado de edificações, vou colocar aqui como se fosse 4 aulas também. Eu descrevo os meus componentes curriculares, que vão refletir o que eu descrevi aqui em cima em regência de aulas. Terminou de fazer a relação das aulas, vamos somar as atividades que os 4 blocos para conferir se estão dando as 40 horas da minha atividade semanal. Então, eu vou começar somando a atividade de ensino, lá no total de cada um dos blocos, total da atividade de ensino, 22 horas. Mais atividades de pesquisa, quanto que é o total deles? Total da atividade de pesquisa, 2 horas. Atividade de extensão, total, 5 horas. E atividade de gestão, eu tenho 11 horas. Totalizou 40 horas, que é como nossos PITs precisam fechar. Ok, então eu fechei o preenchimento do PIT. Agora eu preciso dar andamento no processo, dentro do SWAP. Então eu vou salvar e visualizar, que aí eu encerro meu formulário, ele está preenchido. Confiro, vejo se está tudo certinho, preenchido, tá ok, tá tudo certinho, então eu vou vir aqui e concluir esse documento. Concluir, quer dizer, terminei de preencher. Nesse momento, eu preciso que o chefe de departamento revise esse pitch para mim. Então, eu vou solicitar revisão. E vou escolher aqui o chefe do meu departamento. Vou selecionar a Silvana e colocar envio pitch 2021/02 para revisão. Não vou mandar porque a gente está no exemplo, né? Apertou para enviar, a Silvana vai retornar para mim. Depois que ela revisar, o formulário vai estar para mim com o mesmo jeito, vai aparecer aqui a revisão dela. Corrigiu o que ela me pediu para corrigir, aí eu vou vir e assinar. Já está tudo ok, ela já revisou, está aprovado. Aí eu venho e assino com a minha senha. Defino identificador. Meu perfil, assino. Assinou o documento. Assinei, aí eu vou solicitar a assinatura da Silvana, que é a minha chefe, e vou adicionar a assinatura da Elisandra. 2, porque a Elisandra só vai assinar depois que a Silvana assinar. Então, na ordem 1, porque a Silvana assina primeiro, e 2, a Elisandra assina depois. E eu envio essas solicitações de assinatura. Pronto, está concluído o pitch por parte do professor. Elas vão assinar e esse documento vai ser publicado na página do site. Outra coisa que ajuda bastante na hora da revisão é copiar o link. Vim aqui selecionar na barra do navegador, copiar, e na hora que for comunicar ao chefe do documento, você já encaminha o link pitch disponível e manda o link, porque fica bem mais fácil de achar. Então, quando ela receber, ela já vai ter com facilidade como encontrar o documento.